Notícias dão conta de novos casos de aparição de objetos voadores não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, no dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande criatura alada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição ambiental, encontraram grandes pegadas na aventura, uma altura de 5.000 metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Olá, ouvintes do Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E dessa vez vamos falar sobre um tema que eu tenho vontade de falar há muito tempo. E é muito bom que todos os membros aqui tenham experiência com esse tema. Eu acho que vai ser um papo bem legal. E nós vamos finalmente falar sobre o tarô. Claro, vai ser um episódio mais histórico, mas mesmo assim a gente vai dar uma pincelada nos temas da parte prática do tarô, né? É inevitável fazer isso. E para ajudar, dessa vez, temos aqui o Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se o tarô não te der porrada, é porque tu leu errado. E também a Rafa. Boa noite, gente. Eu só queria dizer que jogo do mico também pode ser divinação. E, bom, como eu disse, esse é um episódio mais sobre a história do tarô. Então a gente vai abordar como que o tarô se tornou o que ele é hoje. Eu acredito que se você está ouvindo esse episódio, você pelo menos tem uma noção do que é o tarô. Pode ser que você nunca pegou um baralho de tarô na mão, mas tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Mas se não ouviu, a gente vai falar bastante sobre ele hoje e você vai sair daqui com um conhecimento pelo menos básico do que é o tarô e de como ele se originou, né? Se tornou aquilo que a gente conhece, como a gente conhece ele hoje. Eu quero muito que esse episódio seja apenas o primeiro sobre o tarô. Talvez a gente pode lançar um episódio no futuro falando sobre a divinação com o tarô, né? Como que funciona essa prática, né? Que é a mais usada, né? Do tarô. Mas claro, também episódios sobre como usar o tarô para rituais mais práticos, né? Para meditações. Um episódio falando sobre os arcanos maiores, que são de uma simbologia muito rica, muito extensa. Então, espero que saiam muitos episódios sobre o tarô ainda, porque eu, pelo menos, sou muito fascinado com esse tema. E eu acho que dá discussões muito, muito interessantes. E essa simbologia do tarô acaba criando uma base muito forte para quem pratica magia, porque os símbolos que ele carrega, eles são arquetípicos, né? Então eles acabam entrando em praticamente, né? Qualquer que seja a sua vertente de prática, né? A sua crença dentro da sua prática mágica. Mas vamos começar dando um panorama geral aí do que é o tarô, antes da gente entrar na parte histórica, né? De como ele surgiu. E aí depois eu vou deixar cada um de vocês falar sobre a relação individual que vocês têm com os baralhos de vocês, né? Como é que vocês conheceram o tarô e tal. Mas vamos lá, então o tarô ele vai ser um conjunto de 78 cartas. E isso tradicionalmente, né? Porque a gente vai encontrar baralhos de tarô que vão cortar certas cartas ou que vão trazer cartas novas, que são coisas heterodoxas, né? Assim, mas tradicionalmente a gente vai ter 78 cartas, das quais 22 são os arcanos maiores e as outras 56 são os arcanos menores. Aí você pode estar se perguntando, mas que diabos são esses arcanos maiores ou menores? Os arcanos menores a gente pode comparar com as cartas comuns de baralho, né? do baralho francês, por exemplo, né? Que são as cartas que têm os naipes, os ouros, né? Espadas, copas e paus, que elas vão ser numeradas de 1 a 10, e além disso vai ter 4 cartas extras, que vão ser o valete, o cavaleiro, a rainha e o rei. Esses são os arcanos menores do tarô. E a gente vai ter também os arcanos maiores, que eles praticamente só existem dentro do jogo do tarô. Então a gente não vai ter um comparativo para ele dentro de outro jogo.
Mas eles, como eu disse antes, né, eles possuem um caráter simbólico muito profundo e trabalham muito com a questão magística dentro do tarô também. Mas por hora, basta a gente saber que eles representam uma jornada por meio das imagens, né? Eles são numerados de 0 a 21, né, totalizando 22 cartas. E por meio das imagens de cada uma delas, os símbolos, eles vão caracterizar etapas da evolução de todos os seres humanos dentro da sua caminhada espiritual. E vão se relacionar também com os caminhos da árvore da vida, que aí já é um tema um pouquinho mais avançado que talvez futuramente a gente pode conversar sobre. Mas existem centenas, talvez milhares de modelos diferentes de tarô. Então, essas imagens que você encontra em um são totalmente diferentes em outro. Mas, no fim das contas, elas acabam bebendo do mesmo simbolismo, né, arquetípico, então elas vão tratar do mesmo tema, só que por imagens diferentes. O tarô mais conhecido provavelmente é o Rider-Waite-Smith, que provavelmente quando você pensa em tarô ele é o primeiro que vem à mente, as imagens dele. Mas a gente tem versões mais antigas, como o tarô de Marsella, que é usado até hoje, algumas versões mais emblemáticas, com um simbolismo um pouco mais de difícil compreensão, como o tarô de Thoth, criado pelo Aleister Crowley, ou ainda versões mais modernas e com um pouco mais de liberdade de criação dos autores, né? A gente tem tarôs de gatinhos, tarôs de personagens de ficção e coisas do tipo. E hoje você encontra praticamente o que você quer, assim, em termos de tarô. Qualquer simbolismo que você imaginar, você consegue encontrar. Mas independente da versão, né, independente da temática do baralho de tarô, geralmente o simbolismo principal, ali a base, vai ser o mesmo. E que são símbolos que vão trabalhar com aspectos do subconsciente do ser humano. O principal uso do tarô vai ser divinatório. As pessoas vão usar o tarô para fazer tiradas de aconselhamento, para auxiliar em tomadas de decisões importantes na vida deles. E embora muitos relutem em usar essa expressão, né, muitos vão usar o tarô para ver o futuro, né, entre aspas, né. Mas alguns que estão mais envolvidos com as práticas mágicas vão usar o tarô para invocações, para rituais em geral, para meditação ou para patchworking, né, que seria você adentrar dentro da carta, né, e conhecer o simbolismo dela através de imaginação ativa, né. E claro, vai ter quem vai somente usar o tarô para estudo, né, para curiosidade, para entender mais como funcionam os arquétipos, né, enfim. Não, até acho interessante a gente pontuar também que, claro, o uso mais comum ele é divinatório, né? Pelo menos na cultura pop, né? Na cultura popular mesmo, na visão que as pessoas têm. Embora cada vez mais eu tenho visto a galera usar ele para jornadas de autoconhecimento. Então, que é mais o patchworking e também a questão do autoconhecimento por si, né? Então, cada vez mais, assim, eu vejo a galera do meio usar ele justamente para entender a jornada do louco, do ser humano, né? Então, só para pontuar mesmo que eu acho que os dois maiores usos, assim, seriam esses mesmo, né? A questão da viagem arquetípica, né? E o divinatório. É isso aí, só queria pontuar isso por enquanto. E independente da forma que cada um utiliza o tarô, uma coisa é certa, são muito poucos os magistas que vão ignorar a existência, né, e o poder dessa ferramenta. Eu mesmo não conheço assim, pessoas que trabalhem com magia e que não tenham o seu baralhinho ali, mesmo que não utilizem sempre, né, mas que tenham o seu baralho guardado para de vez em quando, pelo menos, usar ele para algum momento ali que precise de algum tipo de aconselhamento, né? Ou algum momento de desespero, talvez. Mas o baralho está sempre separado lá. E a partir do momento que você conhece as capacidades do baralho, né? Todas as possibilidades que ele proporciona, ele acaba se tornando um companheiro em toda a sua jornada de evolução, dentro da sua prática mágica, né? Dentro do seu objetivo dentro da espiritualidade. Ele acaba sendo uma ferramenta de aprendizado, de duras lições de vida, e muitas vezes acaba sendo a ferramenta que nos ajuda a encontrar a luz no fim do túnel, quando as coisas ficam complicadas. Então, para terminar a nossa pequena introdução sobre o tarô, eu vou abrir o espaço para cada um falar sobre a sua relação individual com o tarô, né? Qual tarô vocês utilizam,
como que foi a jornada de vocês para descobrir o tarô, né? Como que vocês se depararam pela primeira vez com o tarô, como que vocês aprenderam a ler, a utilizar ele em geral. Há quanto tempo, né, vocês usam o tarô e que tipo de uso vocês fazem dele. Rafa, se quiser começar. Então, primeiramente eu queria dizer que o tarô que eu uso é o tarô de Marselli, o mais conhecido como o tarô de verdade, né? E a minha... Começou com a polêmica. A minha jornada de descobrir o tarô, na real, é uma coisa muito... Como é que eu posso dizer? Acho que foi uma das primeiras coisas esotéricas que eu vi na minha vida, sabe? Porque eu tenho uma avó que é católica e durante a minha infância inteira eu cresci ali na religião evangélica, no lado evangélico do cristianismo. E como minha avó ela é um pouco uma católica não tão praticante assim, ela às vezes dá uma escapulida e vai fazer uma simpatia, vai fazer uma consulta de tarô e tudo mais. E meu primeiro contato real assim com o tarô foi fora de um consultório, no caso. Porque minha avó tava com sei lá qual o problema. E daí eu tava junto com ela, acredito que seja um período de férias, que eu ia bastante pra casa da minha avó. E ela foi se consultar com uma taróloga da minha cidade. Ela era tipo aquele pique taróloga, benzedeira, enfim. O xamã urbano típico do Brasil, né, mano? Simpatia, benzedeira, taróloga, tira olho grande. E eu acho engraçado porque quando eu fui lá, eu não sabia que era tarô. Porque eu perguntava pra minha avó onde é que a gente tava indo, e ela sempre falava: tamo indo numa moça, tamo indo numa médica, tamo indo numa mulher. E eu não sabia o que era. Até que um dia eu acabei falando, sem querer, pra minha mãe, que era evangélica fervorosa na época. Meio que continua sendo, mas mais de leve. Enfim, não vou lavar roupa suja aqui hoje, não. Eu lembro que eu contei isso pra minha mãe e ela ficou, tipo, super assustada, porque, sei lá, invocando o demônio ali naquele consultório, sabe? E eu lembro que eu senti muito medo do tarô, porque eu comecei a frequentar as igrejas sendo igrejas batistas. E não sei se vocês conhecem como é a igreja batista, não, assim, longe de mim julgar hoje em dia, mas é um bagulho muito hardcore, sabe? Porque você tem uma série de proibições, você tem uma série de preconceitos, uma série de muitas coisas erradas que rolavam ali na igreja que eu ia. Só da existência do tarô, só de eu saber da existência dele, já me causava um pânico muito grande. Eu achava que era bruxaria, achava que era do demônio, enfim. Até o dia que eu acabei saindo da igreja e tal, e eu comecei a pesquisar sobre outras religiões. E nessa pesquisa sobre outras religiões e tudo mais, coisas que eu não fazia na igreja, por exemplo, eu acabei caindo em um podcast que se chamava, não sei se posso fazer um merchan aqui, Gustavo, que foi o Mundo Freak. O Mundo Freak não necessariamente me introduziu ali ao tarô, mas me introduziu a essa pegada mais esotérica. Me interessei e fui procurando. Uma das primeiras coisas que eu achei foi justamente tarô. Então, é uma das coisas que eu mais conheço, assim, entre aspas, apesar de ter começado a utilizar realmente recentemente. Mas eu fui entendendo e aprendendo ali, junto com outros canais de YouTube, com outros rolês, sobre tarô. Também porque o tarô ele tá presente em várias partes, assim, do esoterismo, sabe? Então eu lembro que logo depois da minha conversão ao ateísmo, eu comecei a seguir um canal de um brother que ele era meio hippie. E a mãe dele era Wicca. Então ele tinha um episódio falando sobre tarô, justamente por causa da mãe dele. Cara, foi assim, foi seguindo e com o passar do tempo, cara, virou algo, tipo, muito do dia a dia, sabe? Então o tarô meio que virou uma rotina. Mesmo que eu não tire as cartas todo dia, ele tá sempre presente na minha vida de algum jeito, sabe? Eu utilizo o tarô, realmente comecei a utilizar foi esse ano. Não, mentira, ano passado. Porque eu tinha me mudado para uma cidade nova, eu não conhecia quase ninguém, eu estava, meu Deus, o que está acontecendo?
E essa cidade tem uma história com bruxaria e feitiçaria. Eu pensei, por que não, né? E daí eu comecei a utilizar o tarô para tiragens semanais. Então todo domingo é tipo meu ritualzinho. Eu pego, eu vou em algum lugar com mato ou um lugar um pouco mais afastado, que não seja em casa. Eu sento, eu começo a fumar meu cigarro tranquilo, vou tirando as cartas e tirando das cartas eu peço 2 conselhos para a semana. Um conselho para a vida profissional e outro conselho para a vida profissional. Nisso dá um total de 2 cartas, eu uso uma carta mesmo para cada situação. E graças a um ser que está nesse podcast chamado Gustavo, ele me instruiu ali que, legal tirar tarô, só que você fica muito à mercê do que tá vindo na sua semana, sabe? Então eu utilizava o tarô de maneira mais como se fosse um conselho para minha semana do que fazer para melhorar. E justamente ali com a ajuda do Gustavo eu comecei a tirar mais 2 cartas. Ou seja, todo domingo eu tiro 4 cartas. 2 pedindo conselhos para a semana e 2 de uma metodologia mais oracular, eu diria. E daí eu pergunto pro tarô o que pode acontecer essa semana, o que eu tenho que estar preparado para aguentar essa semana, sabe? Não necessariamente saem cartas ruins, mas conforme a semana vai se degringolando ali, eu vou conseguindo olhar e encaixar essas cartas do tarô justamente nessas situações mais específicas. E, gente, eu recomendo que façam isso porque é uma viagem muito louca. É absurdo, assim, eu acho que o tarô foi uma das coisas que mais me tirou o ceticismo, porque eu não sei como acontece, mas acontece, sabe? Então, eu fico um pouco em choque ainda, só de pensar nisso. Quando a Rafa me falou que estava fazendo essas leituras semanais, eu comecei a fazer também, copiei a prática dela, né, e depois sugeri umas adaptações para ela e tal. Mas eu realmente, para tirar assim, o tarô, para ver o futuro, assim, entre aspas, eu tirava geralmente uma vez por ano, sabe? Então, assim, para minha vida em geral. Mas eu achei interessante a Rafa fazer isso, eu comecei a fazer também, e eu comecei a fazer início do ano. Eu acho que desde que eu comecei, eu lembro de 2 ou 3 semanas no máximo, assim, que eu não consegui entender o que o tarot estava querendo me dizer. Mas as outras semanas, assim, foi extremamente preciso a leitura, né, o aconselhamento que o tarot me deu para a semana. Às vezes me dando algum conselho já sobre alguma coisa que eu nem sabia que iria acontecer, mas ele já me dava o conselho para me preparar. E às vezes ele me alertava sobre uma situação que iria acontecer e que eu precisava já ficar preparado em antecedência, sabe? Então está sendo bem interessante fazer essa prática. Mas antes de eu falar sobre a minha relação com o tarot, vou deixar o Diego falar sobre a parte dele. Então, a minha relação com o tarô, ela começou bem cedo, né, com o interesse que a minha família já tinha, a parte que não era evangélica, né, a parte do meu pai, na real. Também ouvindo música, ouvindo rock, ouvindo Raul, essas coisas que despertou mais uma parte do meu interesse em esoterismos, né? E por fim, eu lembro que eu era bem novinho quando eu comecei eu gostava muito de ler. E eu achei uma coleção de revista Planeta, revistas antiguíssimas, assim, na biblioteca da cidade. E levei para casa e comecei a ler. E lá eu ouvi falar sobre as primeiras vezes sobre tarô, sobre Crowley, sobre magia, sobre, enfim, né, várias coisas nesse sentido. E o tarô foi uma parada que realmente chamou muito a minha atenção naquele primeiro momento, porque, posso adivinhar o futuro, né, que é uma coisa bem comum do juvenil quando cai nesse rolê, né. Só que quando mais tarde eu comecei a estudar por conta, né, e quando mais tarde eu caí na Amorc, eu fiz alguns cursos que a Amorc oferecia de estudo esotérico, de estudo da jornada dos arquétipos, enfim. E aí eu comecei a ler efetivamente no que eu considero um pouquinho mais corretamente, assim, sem tanto aquela coisa do misticismo juvenil e mais a sério, né? E ao contrário da Rafa, assim, eu não uso o tarô que conta, o tarô que vale, né? Eu tiro o tarô com carta comum, eu tiro o tarô com Marcélia, eu tiro o tarô com Rider White, que eu gosto muito, inclusive. E hoje o meu baralho preferido é um baralho de carta comum do Star Wars, gente, que eu tenho há 15 anos e que eu uso ele para ler.
E meio que meu primeiro contato, meus primeiros contatos foram assim. Mas é uma parada que tá tão enfiada na minha vida desde sempre que eu não tenho como precisar uma época efetivamente onde não. Foi a partir deste momento que eu comecei. E eu acho, né, me conhecendo, que eu comecei a ler tarô efetivamente em rodinha de amigo em festinha. Né? Possivelmente foi isso. E aí depois eu fui levando mais a sério conforme eu fui tomando paulada, né? Que eu sempre digo que o tarô, comigo ele dá paulada. E aí, como eu sempre digo, assim, eu não gosto muito do tarô como como um oráculo divinatório, mas ao mesmo tempo eu faço uma leitura anual todo começo do ano. Inclusive a Bruna até falou assim pra mim, né? Diego, tu conta a nossa história com o ano passado do tarô, né? Então eu vou contar. Na tirada do começo do ano passado, a gente fez uma leitura junto. A Bruna é agnóstica, mas ela leva o tarô mais a sério, assim. A gente faz uma tirada conjunta pro nosso ano, né? Enquanto casal, e não só enquanto casal, mas também, né, pessoal e tal, trabalho, saúde, dinheiro, aquelas coisas. E na leitura do ano passado, gente, começo do ano, saiu que nós teríamos um momento muito grave de saúde, que nós teríamos um gasto muito grande com grana e uma perda material muito grande. E tudo isso aconteceria em um momento após o meio do ano. E eu achei que fosse algum parente, alguma coisa. E a Bruna disse, então, acho que não sei. Quem sabe a gente vai pra academia, começa a se cuidar bastante e se prepara para a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer, né? E cuida da saúde. E bom, foi o ano que eu mais fiz check-up, exame, musculação, luta e escambau, ela também, né? E chegou em outubro, a gente sofreu um acidente, a gente quase morreu. E uma das coisas que o médico disse pra nós foi que a gente só não teve sequelas gravíssimas, como perder o movimento das pernas, né? Porque a gente tava se cuidando, fazendo exercício, lutando e se preocupando com a saúde. Então, assim, também teve outras leituras de tipo assim, promoção da Bruna, troca de emprego. Cara, sempre funciona assim pra nós. Por mais que eu seja um cara que não goste de usar ele como método divinatório, funciona bastante comigo. Então, meu contato, minha experiência pessoal, claro, se eu começar a contar todas as minhas experiências com tarô aí, né, gente, não vou mais parar de falar. Então, como não é a ideia, vamos só parar por aí mesmo. E os usos que eu faço do tarô, além de uma vez por ano apenas fazer uma leitura divinatória, eu faço muita leitura de autoconhecimento para tentar usar os arquétipos para entender os meus sentimentos, né, e aquilo que está acontecendo comigo. Faço leitura para os outros, assim, quando me pedem, me enchem muito saco. Daí sim, um pouquinho mais divinatório, mas também geralmente mais para autoconhecimento mesmo, para tentar entender problemas pontuais. Eu já fui escravo do tarô, uma época assim, era bem ruim. A gente até conversou sobre isso em outros momentos, né? Eu, Gustavo, Rafa, enfim, que se tu não tiver muito bem psicologicamente, tu não te cuidar, o tarô para virar uma dependência dele é muito fácil. Então hoje, antes eu lia toda semana e eu ainda tinha um aplicativo no meu celular que me jogava uma carta todo dia para eu ver como é que era o meu dia. E aí eu saquei que tava feio o negócio quando eu notei que a minha carta saía 1 da manhã e eu podia estar caindo de sono, eu não ia dormir enquanto a carta não saía. E dependendo de como a carta saísse, eu já nem dormia mais de ansioso e angustiado se fosse uma carta que a leitura não fosse muito positiva, né? Então, quando eu notei que a coisa tava nesse nível, eu cortei um pouco o tarô da minha vida e uso ele mesmo só em momentos pontuais de extrema necessidade, fora o estudo, né? Fora o estudo. E realmente, em relação ao estudo, eu uso ele bastante, sim. Então era isso. Da minha parte, então, eu fui ter o primeiro contato com tarô. Ouvi, na verdade é assim, né? As primeiras vezes que eu ouvi falar do tarô e achei interessante foi bem no início da minha jornada como praticante, né? Então eu devia ter meus 14, 15 anos ali. E eu achava o tarô muito fascinante. Primeiro porque tinha toda essa mística assim em volta dele,
porque você já vê ele sendo usado em filmes e coisas do tipo, e você tem aquela vontade de conhecer e tal. E quando eu comecei a entender os aspectos esotéricos do tarô, eu fui ficando cada vez mais interessado, mas eu não sabia onde que eu poderia adquirir um tarô. Eu não tinha dinheiro na época, porque eu era um pré-adolescente idiota, e aí, depois, mesmo tendo dinheiro, eu morava bem no interior, então eu não tinha acesso a nenhuma loja que eu pudesse comprar, e não dava para comprar pela internet, porque o lugar onde eu morava não tinha correio. Então eu fui só comprar meu primeiro tarô com 18 anos de idade, quando eu vim morar aqui no Paraná, que aí sim eu tive acesso ao mundo moderno, e aí eu pude comprar um tarô, meu primeiro tarô, e foi um tarô de bichinho que eu comprei, é um tarô de totens animais. Eu comprei ele porque eu achei ele muito bonito, e porque eu nunca gostei assim profundamente do Rider-Waite-Smith. Eu acho o simbolismo dele um pouco menos intuitivo assim, do que usar animais, que era uma parada que eu já tinha mais conexão na época, eu entendia mais o simbolismo dos animais intuitivamente, sabe? Então eu acabei optando por esse tarô, por mais que ele não estivesse longe assim dos tradicionais, né? Mas o próprio tarô vinha com um manualzinho de como interpretar os animais e tal, então me ajudou bastante. E foi esse tarô que eu usei. Isso foi em eu tinha... nem lembro que ano foi, mas eu tinha 18 anos. E eu fui trocar esse tarô pelo próximo, que eu já vou falar, somente com 24 anos, que isso foi ano passado, no caso, né? Meados do ano passado, que eu resolvi trocar meu tarô simplesmente porque eu não conseguia mais me identificar com ele. Por muito tempo eu usei o tarô dos animais e eu fazia leituras esporádicas com ele, assim como o Diego também fazia leituras anuais, e essas sim eram de uma precisão bem absurda, assim, todas elas. Só que chegou uma época que eu não conseguia mais me conectar, eu tirava as cartas sem tesão, sabe? E aí, até quando eu fazia a leitura para os outros, eu já não sentia mais aquela vontade de tirar, porque eu tinha que olhar toda hora o que significava as coisas, eu não conseguia mais puxar intuitivamente. E aí eu falei, não, eu preciso mudar de tarô, talvez alguma coisa do tipo. E eu já tinha conhecimento do Telema e tal, e aí comecei a me aprofundar mais no tarô de Thoth. E conforme eu fui me aprofundando e entendendo as modificações que o Crowley fez no tarô, tudo começou a dar aqueles cliques de tipo, era isso que estava faltando, sabe? E a simbologia do tarô de Thoth, mais complexa que ela seja, por mais relacionada a Telema que ela seja, né, ao contrário de outros tarôs mais tradicionais, ela conversava comigo de uma forma muito mais intensa do que qualquer outro tarô. E aí eu decidi adquirir o tarô de Thoth, que é o único tarô de verdade, ao contrário do que a Rafa diz, porque os outros tarôs estão com a simbologia toda trocada. E eu tô começando a ficar chateado aqui. Eu preciso me meter agora, preciso falar, vazar. Tô pedindo aqui nessa tribuna meu direito de resposta. Cara, assim, ó, eu já usei tarô da Hello Kitty, gente. Tá tudo certo. Você pode usar o seu tarô de bichinho. Eu gosto do meu tarô de Star Wars, gente. E, claro, hoje em dia eu me identifico para isso tudo mais com o Rider-Waite mesmo. E eu gosto muito do tarô de Thoth, mas eu acho, assim, dificílimo. Embora eu me dê bem com ele, eu acho dificílimo lidar com ele. E se eu já tomo porrada com o Rider-Waite, não preciso dizer o que acontece quando eu pego um de Thoth. Mas parem com esse negócio aí de tarô de verdade, que até o tarô da Hello Kitty serve, tá? A gente brinca, mas assim, pra quem tá ouvindo e pra não ficar assustado e a pessoa ficar desesperada querendo descobrir qual é o melhor tarô do mundo, acho que cada um tem que se identificar com o simbolismo. Depois a gente vai falar mais pra frente as modificações sistemáticas ali que o Crowley fez no tarô, que elas não são somente da simbologia das cartas, ele acaba alterando correlações, né, e numerações e coisas do tipo, é um pouquinho mais complexo, né, mas enfim, a gente vai falar mais pra frente. E pra mim faz mais sentido a forma como o Crowley estruturou o tarô do que os tarôs tradicionais, né, como o Rider-Waite-Smith. Mas enfim, acho que cada um tem que se identificar, né, com o tarô que mais se identificar, porque se não houver identificação você não vai conseguir fazer nada com ele. Você não vai sentir a conexão, você não vai conseguir fazer as leituras direito, seja para você
ou para os outros, ou se você estiver fazendo rituais com o tarô, se você não tiver conexão com o simbolismo que está ali, não vai funcionar, simplesmente não vai funcionar. E assim, eu estou usando o tarô de Thoth desde então, e aquele tesão que eu tinha perdido pelo meu tarô antigo eu recuperei assim 100%, né? Como eu disse antes, eu estou fazendo as leituras semanais. Não noto isso que o Diego falou de ficar desesperado quando sai alguma coisa negativa, de porra, o que vai acontecer essa semana, e ficar naquela ansiedade. Não acontece isso, eu tiro, faço as anotações das possibilidades que eu vejo do que pode acontecer. Geralmente tem uma interpretação mais negativa, outra que pode ser de um aconselhamento, então eu fico naquela de vamos ver o que vai acontecer. Eu não fico bitolado com a leitura nem nada do tipo, por enquanto, né? Vamos ver se isso aí vai se deteriorar com o tempo. Esse rolê que você falou de você tem que se identificar com o tarô, eu sinto muito forte que o primeiro tarô que eu comprei, ele era um tarô, era como se fosse uma mistura de Romero Brito com aqueles design minimalista de empresa, sabe? Que é sempre uns bonequinhos meio sem vida, tudo igual. Eu acabei comprando um desses e ele ficou por anos e anos, eu acho que vai fazer 4 anos, e eu devo ter tirado uma vez com ele. Porque ele é muito feio, cara. Eu não gosto dele. E eu fico só com dó de jogar fora, ou de doar pra alguém. Mas, sinceramente, cara, esse tarô não me tem serventia porque rolou uma parada de identificação. Eu detestei o design. E eu acho que eu fui mais pro de Marsella também, por conta de de uma pegada mais fantasia, assim, sabe? Porque ele é todo medievalzinho, todo bonitinho. E eu sinto que o de Marsella, ele tem ali uma quantidade boa de simbolismos, que não tá faltando nada, que tá ali no rolê pra se aproveitar, sabe? Então, uma coisa pra se atentar antes de comprar um tarô é justamente dar uma olhadinha nas cartas, se puder, pra evitar de comprar um tarô que tenha falta de simbolismo ou um tarô mega espalhafatoso, que parece, sei lá, um pavão, tipo o tarô de Thoth. Pode continuar, Gustavo. Ele é colorido, né? Ele é bonito, ó. Porra. Eu tô aqui pra defender todos os tarô. Parem de falar mal. E, inclusive, eu tinha deixado, depois que eu peguei o tarô de Thoth, eu nunca mais tinha usado o meu tarô dos animais, né? E aí ele ficou guardado ali, e um dia, conversando com a minha guia, ela que me cobrou e falou: você não pode deixar esse tipo de coisa parada. Se você não tá usando, passa pra frente. E aí, depois eu fiquei pensando nisso, e aí acabou coincidindo do nosso amigo Vargas tá saindo do Brasil, né? Já saiu nesse momento, já está do outro lado do Atlântico. E como meu último presente para ele, eu desimantei meu tarô, obviamente, né? Tirei todas as energias, né? Desconsagrei ele, né? E entreguei ele pro Vargas, que o Vargas não tinha tarô, né? Então entreguei o meu primeiro tarô para ser o primeiro tarô do Vargas. E tá lá com ele, levou na viagem dele. E agora tenho só o tarô de Thoth aqui, que eu uso tanto para divinações, né, é o que eu mais uso, assim. Eu falo divinações, mas assim, não é pra ver o futuro, assim, mas é para aconselhamento, alguma situação que eu tô precisando, que eu não sei o que fazer, alguma decisão que eu preciso tomar, eu geralmente tiro. E de vez em quando alguém também pede para eu fazer alguma leitura e tal, e aí eu tiro, assim, sem muito compromisso. E de vez em quando faço algum ritual utilizando a simbologia de alguma das cartas para trazer alguma coisa para minha vida que eu sinto que eu estou precisando. Então eu pego uma carta e falo: opa, eu preciso dessa energia agora, aqui, nesse momento, nessa semana, para alguma situação que eu vou enfrentar. Então eu puxo a energia da carta para minha vida. E basicamente isso. Teve uma época, e isso foi uns 3 anos atrás, que eu fiz uma jornada com os arcanos maiores. Eu comecei no louco e terminei no mundo, né, do 0 ao 21, e fui fazendo um arcano maior por semana, que eu invocava o arcano no início da semana e vivia ele. E foi uma época, né, foram semanas de bastante aprendizado, assim. Eu consegui, e claro, de alguns tapas na cara. Por alguns arcanos para eu compreender eles, eu precisei sofrer um pouco. Mas assim, é uma prática interessante também para alguém que
que está aprendendo o tarô e precisa internalizar um pouco mais a simbologia das cartas, eu acho que a jornada dos arcanos maiores é muito interessante de fazer. Até porque não tem como você escapar de nenhuma daquelas energias ao longo da sua vida. Então, fazer essa puxada delas assim sistemática é interessante para você entender como esses arcanos se relacionam no seu dia a dia, né? Que eles não são algo puramente abstrato, eles estão ali presentes na sua vida, se manifestando de várias formas, às vezes pequenas, às vezes grandes, mas eles estão sempre ali presentes. E é uma prática que eu sempre sugiro para quem está começando no tarô, para entender um pouco mais sobre os arcanos maiores. Os menores eu não recomendo fazer isso não, porque eu acho que é um pouco mais complicado, mas enfim. Eu só para acrescentar, antes da gente seguir com a pauta, né? Eu tenho muito carinho pelo Rider-Waite, porque foi um dos primeiros tarôs que eu tive na mão, assim. E eu aprendi muito com ele, apesar da leitura ser um pouquinho truncada para quem não tá acostumado. Mas, que nem eu falei, né? Eu acho que, e que nem o Gustavo principalmente falou, assim. Eu falei do tarô da Hello Kitty e tal. Tem gente que tem tarô de drag queen, tem gente que tem tarô de bichinho e por aí vai. Acho que vai do que conversa contigo, né? E isso é a coisa mais importante a se fazer, que é encontrar um oráculo, um tarô, um baralho que converse contigo. E consagrar aquele que conversa contigo. Né? Não fazer que nem a gente muitas vezes saía de louco, vou pegar esse baralho aqui de jogar pife e vou consagrar e é isso, sabe? Porque eu fiz muito isso, inclusive. Então, momento conselho tio magista, né? Eu indico então a procurar bem o primeiro baralho e ver bem qual que tu vai escolher para fazer um trabalho mais sério, assim. E aqui, como tudo que envolve magia, né, eu digo de novo, assim, como sempre, escuta os tiozão velho que já fizeram bastante bobagem que vocês vão passar na prova mais fácil. Isso aí. Certo, vamos falar então sobre a história do tarô de fato, que já deu boa parte do episódio a gente contando as nossas histórias, mas vamos falar sobre a história do tarô agora. Sobre a origem do tarô, a verdade é que ninguém sabe ao certo como que ele surgiu, né? Não existem registros históricos precisos sobre a história do tarô. Na verdade, não existem registros históricos precisos sobre o baralho em si, né? Sobre o jogo de cartas em si, como a gente conhece ele para jogar mesmo, né? Mas uma coisa é certa, por mais que muitos ocultistas não queiram acreditar nisso, né, o jogo tradicional de cartas veio antes do tarô e não o contrário. Houve tantas confusões em relação a isso que até hoje você encontra escritores defendendo que a origem do tarô foi na França, no século XIV, mas não tem nenhuma evidência histórica disso, né? Nenhuma evidência vai apontar nesse sentido. O que a gente consegue encontrar registrado é que na Itália do século XV começou a aparecer o tarô de fato. A gente vê que naquela época já existiam os 4 naipes, né? E eles se preservaram praticamente iguais até os dias atuais. A gente vai ter as cartas com os naipes de copas, espadas, paus e ouros. E aí a gente vai ter, dependendo do baralho, né, dependendo da cultura, às vezes alguma modificação na nomenclatura, mas não que se perca o sentido original. Então, copas e espadas, né, espadas, na verdade, eu acho que eu nunca vi outra nomenclatura para espadas, mas copas às vezes eu vejo chamado de taças, paus às vezes é chamado de bastões, ouros às vezes é chamado de moedas, né? O Crowley vai chamar de discos, né? Então você tem essas pequenas variações, mas como vocês percebem, não existe uma mudança no significado original do elemento, né? E esses naipes formavam o que hoje a gente chama de arcanos menores. E também existia um quinto naipe, que os italianos particularmente iam chamar de trionfi, né? Os trunfos. Os franceses de atout, que hoje compõem os nossos arcanos maiores. Porém, ao contrário dos 22 arcanos que a gente conhece hoje, naquela época existiam apenas 21 arcanos e uma carta coringa, que essa todo mundo deve conhecer. E essa carta, dentro do tarô, ela evoluiu para se tornar
o louco ou o tolo, dependendo do baralho, né? Que é uma figura muito parecida com as cartas de Coringa que a gente vê hoje nos baralhos franceses, por exemplo. Apesar disso tudo, não se sabe se os jogos de cartas eles sempre tiveram essa 78, ou se eram 2 jogos diferentes que depois acabaram sendo misturados. Uma das coisas que se sugere é que os arcanos menores de hoje em dia, eles surgiram a partir de um jogo difundido entre os guerreiros mamelucos, provavelmente ali no século XIV. Só para frisar, esses guerreiros mamelucos, eles eram soldados de uma milícia egípcia que eram basicamente constituídos por escravos ali da Turquia. Enquanto os trunfos surgiram no norte da Itália, dos quais o mais famoso da época é o jogo que foi pintado para uma família real lá, que se chamava Visconti Sforza, cujo nome o baralho herdou posteriormente. Inclusive, uma coisa bem interessante já de se notar é que apenas aqueles que eram mais ricos eles tinham acesso a esses baralhos customizados, como por exemplo esse do Visconti Sforza. Já que para você ter um baralho naquela época, você precisava ter ali um pintor para fazer todo o trabalho de confecção. Foi quando a prensa móvel foi inventada e difundida que finalmente se tornou possível para produzir esses baralhos em massa e lançar eles para a população em geral. E já naquela época, no século XIV, os baralhos eles eram usados somente para jogo de azar. As primeiras associações que o tarot teve ali com o ocultismo, ou para algum tipo de uso oracular, foi somente no final do século XVI, ou seja, 2 séculos depois da criação ali do baralho como a gente, entre aspas, conhece hoje. Esse uso prático e magístico ele começou a se utilizar mais concisamente só ali no final do século XIX. E no início, ele era uma forma bem simplesinha assim de divinação. Mas conforme o baralho foi sendo assimilado por vários membros de certas ordens iniciáticas, foi se percebendo que o simbolismo era um bagulho muito mais profundo do que aquilo ali que se aparentava à primeira vista. E alguns desses estudiosos começaram a atribuir alguns significados mais profundos e mais profundos ali para cada uma das cartas. Então isso é bem um rolê que eu sinto que acontece até hoje em dia, sabe? Pelo menos para mim foi isso. De enxergar o tarô com uma face, como se fosse, por exemplo, louco, o que simboliza ele? Simboliza X e Y. Mas quando você vai ver, você vai olhar, você começa a consumir mais sobre tarô, você vai começando a enxergar pequenos detalhezinhos que você não via antes. Então, por exemplo, na carta, sei lá, da torre, a primeira coisa que você vê é só a torre desmoronando. Em algumas versões do tarô, você começa a perceber o raio ali também, você começa a perceber o céu, você começa a perceber a quantidade de tijolos que estão caindo da torre. Tem diversos simbolozinhos ali, que por mais pequenos e que passem mais desapercebidos o possível, eles têm ali um significado e tem um porquê de estar ali, sabe? Uhum. E esse eu acho um dos melhores rolês do tarô. É como se o tarô tivesse camadas, né, dentro do simbolismo dele. Quando você bate o olho na carta da torre, você vê a torre se ruindo, né? Então você pensa, se você tira isso aí perguntando como vai ser sua vida profissional, você olha aquilo e você fala, vai dar merda, eu vou perder meu emprego. Mas quando você começa a enxergar que tem mais camadas, você começa a se perguntar, mas por que a torre está caindo? Foi por causa desse raio que caiu em cima, mas um raio não pode derrubar uma torre. Por que ela está caindo? Porque teve algum erro na construção dela. Então a forma, talvez, como eu cheguei nesse emprego, como eu não consegui me consolidar nesse local e só por isso eu vou perder esse emprego. Então você começa a ir um pouco mais fundo nas questões e você vê que o tarô não é simplesmente prever o futuro, mas é apontar os teus erros do porquê certas coisas estão acontecendo, né? Que é justamente lidar com a sua sombra muitas vezes, né? E encarar coisas que você não quer ver em si mesmo e na sua vida, né? Sem contar que uma carta sozinha não faz história, sabe? Então, você também entender que o tarô ele não é só a carta que você tirou ali na hora pra você, mas sim um conjunto inteiro. Isso te ajuda a perceber coisas que você não perceberia antes, sabe?
Não, e tem coisas também, tipo, que parecem um clichê quando a gente fala, mas é real, que é o seguinte: muitas vezes a resposta pra pergunta tu já sabe. Tu só não conseguiu acessar essa resposta ainda. Ou tu só não conseguiu aceitar essa resposta ainda. Então, por exemplo, assim, ó. Vamos continuar no exemplo didático do emprego, né? Eu tô num trampo e eu não, cara, por vários motivos, independentes de quais, eu não tô rendendo bem, eu tô tendo problemas com meus colegas, eu tô, sabe, eu não tô feliz, as pessoas não estão felizes comigo, aquela coisa toda, né? E só que tu tá no emprego porque tu precisa, ou porque, sei lá, porque tu tem que pagar a conta. E aí, numa situação dessa, tu vai tirar uma carta e sai uma torre, né? Perguntando, eu vou perder emprego? Cara, tu já sabe que tu vai perder o emprego. E se continuar daquele jeito, tu vai perder o emprego. A carta, ela só serviu para te apontar essa resposta interna que tu já tinha. Só que aí vem uma outra coisa mais interessante do tarô, que é o seguinte: pode não cair uma torre, pode cair um louco. E ainda assim tu entender que tu vai perder emprego. Porque o louco significa, entre várias coisas, o início de uma nova jornada, um outro caminho, né? Ou daqui a pouco cai um enamorados invertido. Ou, sabe, que também pode significar que tu vai perder emprego. Ou não, né? Porque, na real, muitas vezes o nosso subconsciente vai dar significado para aquela carta de acordo com o que a gente está vivendo naquele momento, e o tarô vai deixar de ser um método divinatório, de adivinhar o futuro, para ser só um método de interpretação de autoconhecimento mesmo, de ti, do que tu está vivendo, da situação que tu está passando naquele momento. Então, muitas vezes o tarô ele é mais um gatilho de compreensão, uma chave de compreensão para uma realidade que a gente conhece, que a gente tem resposta e muitas vezes não entende porque ela está no subconsciente ou não quer aceitar. Bom, em 1781, né, já passando para a parte do tarô e o ocultismo mesmo, o maçom francês chamado Antoine, sei lá como é que fala, Antoine Court de Gebelin, publicou uma análise bastante detalhada do tarô, no qual ele indicava que esse simbolismo das cartas derivava de segredos esotéricos do Antigo Egito. Sempre do Antigo Egito. Segundo ele, esse conhecimento foi transportado da África para a Europa pelos ciganos, e quando a Igreja Católica acessou esses segredos, né, ficaram desesperados para manter eles ocultos. Então, toda a teoria do Gebelin ela parte de várias inconsistências históricas, mas por bem ou por mal, né, os volumes publicados pelo autor foram bem altamente influentes, na real, né? Começa pelo fato dos ciganos não serem africanos, né? Mas exato, né? Exato. Mas é o passado mítico, como sempre, mostrando as caras, né? E no início do século XIX, baralhos como o famoso Tarô de Marselha estavam sendo publicados em massa, baseados nas análises do Gebelin, criando então uma febre esotérica em cima das cartas. As teorias do Gebelin ficaram tão famosas que influenciaram inclusive um ocultista bastante conhecido e respeitado até hoje, né? Que foi o Eliphas Levi. E em 1791, o Jean-Baptiste Alliot, um ocultista francês, ele lançou o primeiro baralho de tarô projetado especificamente para propósito de adivinhações, né? Alguns anos depois ele escreveu um tratado explicando como usar as cartas para leitura e popularizou o uso delas para esse objetivo, né? Principalmente. O Alliot, ou sei lá, também foi o primeiro a usar a figura do significador nas leituras, uma carta separada que funciona como representação do consulente. Muitos usuários do tarô ainda utilizam esse método na atualidade. Deixa eu só fazer um comentário sobre os significadores, sobre as cartas da corte. A gente não falou antes, mas dentro dos arcanos menores, as cartas do valete, do cavaleiro, da rainha e do rei, pelo seu caráter real, né, elas são chamadas de cartas da corte. O Crowley depois, posteriormente, ele vai mudar um pouquinho o nome das cartas, né? Mas em geral elas geralmente são chamadas dessa forma. O relacionamento dessas cartas com o esoterismo fez com que assim, você vai ter 4 naipes e 4 cartas reais, né, em cada um deles. Então isso vai totalizar 16 cartas da corte,
que seriam as 16 expressões, né, do ser humano. Então, quando você consegue relacionar isso dentro da astrologia, né, porque cada naipe vai significar um elemento. Então, você tem, por exemplo, o naipe de espadas simbolizando o ar, né, o elemento do ar. Então, um rei de espadas simboliza um homem um pouco mais velho, né, já de meia idade, que pode ser uma pessoa que tenha características mais aéreas, né? Ou seja, dos signos de Gêmeos, de Libra ou de Aquário. Aí você vai pegar uma rainha de copas, que ela pode simbolizar, né, copas sendo do elemento água, uma mulher já um pouco mais velha, que tem as características mais relacionadas a signos como Câncer, Escorpião ou Peixes, né, que são os signos de água, e assim por diante. Aí você consegue encaixar pessoas dentro das cartas da corte. Isso pode ser usado quando você precisa localizar o consulente, né, para quem você está fazendo a leitura, dentro de uma tirada, né, ou pessoas com as quais ele se relaciona. Então você tira ali uma pessoa que está planejando destruir a vida do consulente, e aí é uma mulher ali que você pede pro cara, você dá as características, né? Ele fala, não, essa é, sei lá, minha sogra. Então o cara relaciona consegue enxergar quem é a pessoa que está tentando destruir a vida dele por meio dessa correlação entre as características das cartas da corte com pessoas de fato, né? Isso foi muito específico, tá tudo bem, Gustavo? Essa leitura é bem comum. Eu vejo ainda muita gente interpretando as cartas da corte como pessoas de fato, né? Mas também a gente pode interpretar elas como manifestações da personalidade. Então, eu, por exemplo, mesmo sendo um homem de Gêmeos, eu posso estar em um momento rainha de bastões, né? Rainha de paus. Dependendo do que eu estou passando no momento, de como a minha personalidade está se manifestando, de alguma coisa que eu estou enfrentando ali. Então dá para ter essa interpretação mais dinâmica também, e que nós não estamos presos a um simbolismo fechado ali, né? E dentro de rituais, com o tarô é muito comum você escolher um significador para você mesmo. Quando você precisa puxar alguma energia, né, para você usa o significador de base como a sua representação dentro do ritual, né? E aí você usa as cartas que você quer relacionar com você mesmo, né? Por exemplo, ou se você quer... Esse é o tipo de coisa que a gente não ensina neste programa, você não pode fazer isso. Então tá bom. Bom, a teoria do Jean-Baptiste Allier é que o tarô tinha se originado a partir do livro de Thoth, que supostamente pertenceria ao deus egípcio do conhecimento e da sabedoria. Segundo o autor, o livro teria sido gravado em ouro por sacerdotes de Thoth, o que seria a origem das imagens das primeiras cartas de tarô. Eventualmente, Aliette publicou um tarô também baseado fortemente na simbologia egípcia, né? Nessa altura da história, logo começou a se associar o tarô com cabala, com misticismo hermético, principalmente por conta da Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn, né, famosíssima aí, que introduziu o tarô na Inglaterra, e a partir daí ele foi para os Estados Unidos também. Quando a Era Vitoriana estava chegando no fim, o ocultismo já tinha se tornado bastante popular, né? Especialmente entre as classes altas da sociedade, virou uma moda. E é nesse momento que temos duas pessoas bastante importantes colocando suas mãos no tarô e adicionando o seu toque ao baralho. Uma delas é o ocultista Arthur Edward Waite e a outra é o Aleister Crowley, a grande besta. É interessante a gente notar como o padrão dos arcanos maiores dificilmente mudava em relação aos arquétipos demonstrados, né? Independente da época da evolução das cartas, eles se preservavam mais ou menos no mesmo estado. Claro que, como o jogo foi se popularizando, dá para argumentar que era natural que isso fosse acontecer. Porém, a gente pode abrir uma reflexão de que esses arquétipos eles são tão enraizados no nosso inconsciente, né? Que mesmo depois de tantas variedades de baralhos, quero lembrar de novo aqui do baralho da Hello Kitty, e mesmo tendo passado por tantas regiões e pessoas diferentes, a estrutura básica dos arcanos maiores, pelo menos, né, se manteve quase intacta.
passando agora um pouquinho mais pra atualidade, a gente vai falar de outro tarô que eu acredito pelo menos ser o segundo mais famoso. Por que eu acho isso? Porque todas as vezes que eu fui estudar tarô, o tarô de Marsella era o principalzinho ali. Eu juro que eu não sei, gente. E agora É difícil ignorância dizer. mesmo. É difícil dizer. Mas assim, Que o Rider-Waite-Smith ele é o mais vendido do mundo, né? Se a gente colocar vendas como popularidade. Então bateu um martelo. É o do Rider. E é justamente ali esse tarô do Rider-Waite-Smith. A quantidade de baralhos diferentes de tarô, ela chega a fugir a nossa capacidade de catalogar eles. Mas, dezenas e dezenas de versões que se destacaram ao longo da história, ainda temos algumas versões ali mais específicas que, ao longo do tempo, continuaram sendo muito populares. E esse é o caso justamente ali do tarô do Rider-Waite. Rider-Waite-Smith. Deixa eu só falar porque que às vezes a gente fala Rider-Waite, às vezes a gente fala... Eu falo sempre Rider-Waite-Smith porque eu acho que é o mais correto. Você dá crédito pro artista, né? No caso, as pessoas falam Rider-Waite porque, assim, o Rider é a editora que publicou o baralho, né? Ou seja, meio que foda-se. O Waite é quem desenvolveu, né, toda a teoria por trás do baralho, e quem falou como os desenhos deveriam ser feitos, e a Pamela Smith foi quem pintou, né? Então eu acho até mais correto a gente chamar de Waite-Smith do que de Rider-Waite, né? Sim, levando em consideração também que a Pamela foi ignorada durante muito tempo, né? E esquecida, sendo que as cores e as artes são dela, basicamente. Mas, né, ela é mulher, então, tipo assim, ser ignorado era o padrão, no mínimo. Pior que, realmente, parando pra pensar, é muito difícil olhar pra trás e pensar em alguma ocultista mulher realmente famosa, sabe? Acho que no máximo teve, sei lá, Blavatsky, a... John Ford. Como é que é o nome da outra? John Fortune. A John Ford. John Fortune, isso. Porque é a época, né? E hoje em dia isso não deveria estar mais acontecendo, mas vamos lá, né? Não vamos criar mais polêmica do que a gente já criou. Polêmica não, né? No caso, preconceito, mas vamos lá. O caso do tarô Rider-Waite-Smith é um exemplo ali de tarô que se consolidou e que conforme o tempo acabou não sendo apagado. Tanto que o Gustavo chegou a citar antes, o tarô do Rider-Waite-Smith, ele é o mais vendido. E vale lembrar que eu já vi muito desses tarozinhos mais aleatórios, sabe? Tipo tarô de gatinho, tarô de esqueleto, tarô de, sei lá, banana, que utiliza o Rider-Waite como base pra criar, sabe? Eu quero muito o tarô de banana agora, cara. Mas lembrando, isso... Gente, use o tarô que vocês quiserem, que se sentirem melhor. Mas eu acho curioso que eu realmente, parando pra pensar agora, por que será que eles utilizam... faz sentido, porque é o mais vendido do mundo, Sim, né? sim. Mas eu vejo muito por aí o sistema do Rider-Waite-Smith. E até se você parar pra pensar, como a maioria das pessoas aprende com base no Waite-Smith, se a pessoa, por algum motivo, enjoar da simbologia, ou mesmo que ela não gostava da simbologia original, ela optando por uma alternativa do Waite-Smith que siga essa mesma simbologia, ela consegue aproveitar o conhecimento dela dentro desse novo baralho que para ela fica com uns desenhos mais interessantes, né? Ao contrário de uma pessoa que aprende no Waite-Smith e quer passar pro Tarot de Thoth. Assim, vai ter que aprender meio que do zero de novo, sabe? Sim. Não digo do zero, mas assim... Total. Não, eu diria que assim, ó, quase do zero, mano. É complicado. Então é uma estratégia de marketing também, Mas... né? E assim, eu não quero falar mal, mas eu vou falar mal. A gente também tem alguns problemas. Quando a gente chegar lá, eu quero falar também. Não, vou falar agora. A gente tem alguns problemas com o Tarot de Thoth, que o Crowley também mudou o significado de carta a dar com pau, né? Mas quando chegar lá, eu reclamo disso. 2 contra 1 nesse podcast, Gustavo. Eu gosto muito do significado do sol no livro de Thoth, né? Que é o primeiro livro que ele publicou para
com o significado das cartas, né? Aí tem lá, tipo, Sol, morte súbita. É muito bom. Caralho. Mas acho importante frisar, de novo, se for comprar um tarô mais diferente desses padrões, com uma estética alterada, sempre dá uma olhada em alguns simbolismos, porque você pode sentir falta deles no futuro, que nem eu senti com o meu primeiro tarô, que simplesmente se tornou inutilizável assim pra mim, porque eu não... não vai. Mas, basicamente, dando o nome ali aos bois, quem criou o tarô de Rider-Waite-Smith, como o Gustavo já tinha dito antes, foi o Arthur Edward White, que era membro da Golden Dawn, e ele se juntou com uma colega sua, que ela também era uma membro da ordem. Olha só, a Golden Dawn aceitando mulheres na época, o que é show de bola, considerando o período histórico que a gente estava. Waite, ele se juntou com a Pamela Colman Smith, e eles criaram, assim, o baralho de Rider-Waite-Smith, que é justamente uma junção de Arthur Edward White e Pamela Colman Smith. Então juntou os dois, o White fez o sistema, a Pamela fez as ilustrações e a Rider publicou. As ilustrações da Pamela, elas foram baseadas em um tarô que já existia e que se chamava Sola Busca, um dos mais antigos tarôs que já se foi encontrado ali na Itália. A Smith, ela foi a primeira artista a usar personagens como imagens representativas ali dos arcanos menores, ao invés de ilustrar apenas moedas, copas, espadas ou ali os paus, em suas respectivas ali quantidades. E ao incorporar essas figuras humanas ali em todas essas cartas, ela abriu precedentes para que diversos modelos de tarôs pudessem ver o mundo. As imagens, elas vão se basear enormemente numa simbologia cabalística, e esse é o principal motivo pelo qual o Rider-Waite-Smith ele é usado como base para a maioria dos livros que ensinam sobre o mecanismo de divinação com o tarô, justamente por conta dessa ligação com a Cabala. Estima-se que atualmente mais de 100 milhões de cópias de Rider-Waite-Smith estejam em circulação no mundo inteiro. Vejam que não é Isso cópias vendidas, é em circulação, né? Então é muita coisa. E agora vamos passar pro ponto crucial desse episódio. Que a gente vai falar Porque tu quer, né, querido? Tava ansioso por esse momento, mas vamos falar finalmente do tarô de Thoth, Aleister Crowley e o conceito do novo Eon, né? E como ele se relaciona com o tarô que o Crowley criou. O que o Crowley fez, ele simplesmente revolucionou, eu não estou nem falando no sentido positivo ou negativo da palavra, mas ele revolucionou de fato a forma como o tarô é apresentado. Apesar da grande influência que o Crowley tem, né, e sempre vai ter sobre o ocultismo ocidental, a maioria dos tarôs atuais ele não vai seguir a estrutura que o Crowley propôs, vai seguir a estrutura tradicional do Waite-Smith, mas tem toda uma história mística e bastante profunda por trás do tarô de Thoth, que ele merece atenção e consideração por parte de quem busca entender mais sobre o baralho, sobre as conexões dele, né, sobre as correlações dele. E, claro, vocês já devem ter percebido que eu sou um baita fanboy assim, do Crowley e do tarô de Thoth em específico. Então, assim, eu falo com uma certa empolgação, mas vale aquele conselho que a gente falou no início do episódio, né? Acho que cada um tem que encontrar o tarô que mais se identifica, né? Independente de qual for, né? E a gente vai ter essa divergência de simbologia e quem sabe no futuro surjam mais divergências ainda, né? E aí a gente vai adaptando de acordo com aquilo que faz sentido para nós. Já que não é ciência, né? Acho que cada um tem pelo menos a liberdade de escolher aquilo que se conecta mais consigo mesmo. Aqui eu vou dar uma pincelada assim no tarô de Thoth, mas eu quero fazer um episódio no futuro só sobre ele, porque a história dele é bem longa, né? E as modificações que o Crowley fez, elas precisam de uma explicação mais profunda e com mais background, assim, para elas serem compreendidas. Eu mesmo tive que ler e reler muitas vezes explicações de diferentes pessoas, porque a explicação do Crowley não faz sentido nenhum, sim, você não consegue entender só lendo o que ele fala.
mas lendo outras pessoas explicando o que ele fala, as coisas vão ficando um pouco mais claras, mas mesmo assim é difícil de entender, sem ter um conhecimento de astrologia, sem ter um conhecimento pelo menos básico de Cabala, para você entender por que ele mudou as coisas do jeito que ele mudou. Assim, não foi ele acordou de manhã e quis mudar as coisas, né? Assim, tem toda uma história por trás, tem toda uma motivação por trás. E aí Ou pode ter sido só cocaína também, né? Mas aí as drogas elas alteram a consciência, né? Quem sabe deram essa possibilidade de enxergar além. Não, eu tô assim, eu quero. Enquanto tu. Eu fiz essa brincadeira pra justamente interromper. pra não ficar também mal explicado que eu gosto muito do Tarot de Tote. Eu também sou meio fanboyzinho do Crowley na questão. Não na questão ser humano, porque a gente já falou várias vezes, né? O Crowley era um ser humano horroroso, péssimo ser humano. Mas, cara, assim, um artista, um magista sem precedentes. Assim, quando eu falo artista, eu tô falando da ars, né? A arte da magia mesmo. Então, enquanto magista, o cara é incontestável, assim. O cara que criou a magia moderna como a gente conhece. E, obviamente, o tarô dele tem um valor incomensurável também, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Claro que a gente sempre vai brincar, vai tirar sarro, porque é legal encher o saco do magista médio, né? A gente sempre fala isso. Tem uma galera que paga um pau pro baralho e, cara, assim, se entendeu 3 cartas, parabéns, foi muito. E eu acho que o Gustavo, melhor que ninguém, pode dizer aí que não são cartas simples, não são literaturas e aliterações simples de fazer. Então acho que isso tem que ficar bem claro, assim. Então, só pontuar mesmo que por mais que a gente sacaneie, eu pelo menos, a Rafa eu não sei. Eu sacaneio, mas eu sacaneio gostando. Eu não gosto mesmo. Assim, eu acho que pra uma pessoa pegar, se você nunca pegou nenhum tarô, você começar pelo tarô de Thoth, talvez seja um tiro no pé. Não é o certo. Eu acho assim, pra você realmente aproveitar ao máximo o tarô de Thoth, você precisa ter já um conhecimento razoável, eu não diria básico, eu diria razoável, pelo menos de astrologia, um conhecimento minimamente assim de Cabala, e também você já tem um conhecimento de Telema, você saber o que é o livro da lei, saber assim as partes que mais se destacam ali do livro, porque muita coisa que ele passa dentro da simbologia do tarô dele vai ser baseada no livro da lei, né? Então, sem ter esse conhecimento prévio, você não consegue aproveitar o baralho. Você consegue fazer leituras? Consegue, mas é difícil. Assim, o legal do tarô é você pegar as cartas e fazer a leitura na hora. Eu acho que é isso que dá o tesão. Você tirar para uma pessoa, você não precisa ficar olhando com um manualzinho do que significa cada coisa e tal, porque é chato e é frustrante fazer isso. Então eu acho legal quando a gente consegue se conectar com o tarô e fazer as leituras de uma forma mais intuitiva, mais espontânea. E se você não tiver um conhecimento nenhum sobre aquela simbologia ali, você não vai conseguir fazer isso, porque não tem como você... Quer dizer, até tem, mas é foda você decorar 78 cartas e as palavras-chave de cada uma delas. O legal é você bater o olho na carta, você entender aqueles símbolos ali e conseguir encaixar eles dentro da leitura que você está fazendo. Então, você precisa estudar a fundo a simbologia para conseguir fazer isso. Mas assim, voltando para a questão da história do Tarot de Thoth, a primeira edição colorida para venda do Tarot de Thoth foi publicada só em 1969. Isso aí, o Crowley já tinha falecido fazia mais de 20 anos, né? Porque eu acho que ele faleceu em 47, se eu não me engano. Então, foi um baralho que demorou muito para ir a público. E os desenhos dele, né, foi o Crowley que estruturou tudo, né, mas os desenhos foram feitos pela Frida Harris, né, também por uma mulher. E ela demorou 5 anos para conseguir completar todos os desenhos. De 1938 até 1943 foi a produção desse baralho. O Crowley ele dava as instruções de como desenhar, quais os elementos que deveriam existir dentro da carta, mas, na verdade, o que poucos sabem é que foi a própria Harris que sugeriu que o Crowley reprojetasse o tarot tradicional, né, e escrevesse um livro sobre isso,
que futuramente foi o tal do livro de Thoth, que eu mencionei antes, né? Que é o livro que o Crowley publicou, que vai conter as explicações das cartas de acordo com ele, né? E foi lançado na época junto com o Tarot de Thoth, como um guia para o baralho. Porém, mesmo que você use o Tarot de Thoth, eu não recomendo usar o livro de Thoth como base para suas leituras, porque ele é muito difícil de compreender. É melhor você pegar uma outra referência, né? Ou mesmo usar as referências da internet para ir fazendo suas leituras. O Crowley ele não queria, na verdade, fazer esse tarô, ele não queria ter esse trabalho de reestruturar tudo, mas a Harris ela insistiu tanto e ela chegou a pagar o Crowley para fazer isso, que ele acabou aceitando, né? Porque o Crowley ele sempre precisava de dinheiro, né? Então não tinha como ele recusar. E na verdade a Harris, esse processo da Harris desenhar o tarô foi a iniciação dela, porque ela acabou sendo instruída pelo Crowley, não só nas questões do tarô, mas em questões magísticas, né? Do Telema e tal, enquanto ela fazia o tarô. Então foi um momento de troca mútua entre os dois ali que é muito interessante, assim, é uma história muito interessante. E no processo de pintar as cartas, a Harris ela tratava cada uma delas como uma obra de arte em particular. Quando você pega os diálogos, né, as cartas que ambos trocavam ali, né, o Crowley e a Harris, você vê que teve cartas que assim, eles tiveram que discutir muito para chegar num consenso. E algumas cartas elas tiveram que ser refeitas do zero até 8 vezes até chegar num resultado que o Crowley ficava feliz com o que ele estava vendo. E às vezes a Harris também sugeria alguma coisa, né? Então assim era algo que eles levavam muito a sério. Cada carta ela tratada com a sua devida particularidade, né? E de início, né, em 1944, o Crowley publicou apenas o livro de Thoth, explicando sobre todas as cartas, né? Aí tinha o desenho delas e tal, mas assim não tinha o tarô de fato ali para você jogar, para você usar. O tarô ele só foi ao público muitos anos depois, né, como eu falei, em 1969, já com o Crowley falecido nessa época já. Mas então vamos falar sobre as modificações, né, que a gente tanto ficou comentando, né? Quais são as modificações que o tarô de Thoth trouxe em relação ao tarô tradicional? Assim, como eu disse antes, né, e vou enfatizar de novo, assim, essas modificações não são ao bel prazer do Crowley, né? Elas foram baseadas um pouco no que o Aiwass falou para ele no momento que ditou o livro da lei, e que ele foi só compreender muito tempo depois, né, que elas se relacionavam também ao tarô, né, a simbologia da árvore da vida, né, etc. E assim, elas vão envolver conceitos telêmicos, astrológicos, cabalísticos. Não tem como a gente falar disso aqui, né? Eu mesmo nem tenho segurança para falar disso aqui agora, então eu prefiro tocar isso aqui bem superficialmente. Quem tiver curiosidade vai pesquisar sobre, quem quiser pode esperar 2032 a gente lança o episódio explicando elas em detalhes. Nós vamos falar sobre as modificações de cada uma delas aqui. Então, alguns nomes de cartas, né, começando das modificações menores, né? Alguns nomes de cartas foram mudados de leve. A alta sacerdotisa do tarot tradicional foi chamada no tarot de Thoth simplesmente por sacerdotisa. Algumas cartas tiveram algumas alterações mais drásticas de nome. A carta da força passou a ser chamada de luxúria, a carta da justiça passou a ser chamada de ajuste, a carta da temperança passou a ser chamada de arte, a carta do julgamento passou a ser chamada de Aion, e o mundo passou a ser chamado de universo. As cartas também têm letras hebraicas atribuídas a elas, que estão relacionadas aos caminhos da árvore da vida, e o Crowley fez uma inversão das cartas do imperador e da estrela, que é uma alteração bem drástica, e o próprio Crowley, isso foi ditado por Aiwass, né, no momento do livro da lei ali, e o Crowley só foi entender muito tempo depois o que ele quis dizer, e aí ele entendeu que deveria fazer essa mudança nas correlações dessas duas cartas. E é uma mudança bem complicada de entender. Eu tive que ler e reler muitas vezes explicações para conseguir entender aonde que ele queria chegar, e aí que deu aquele clique de tipo, não, agora eu entendi e acho que ele está certo. Porque antes eu achava que era muita loucura assim, fazer essa mudança de uma forma tão drástica. Mas hoje para mim faz bem mais sentido do que o tarot tradicional. Ele também trocou a numeração da justiça, né, que ele chamou de ajuste, e da força, da luxúria, né, elas foram invertidas. E as cartas da corte ele fez uma modificação que eu acho muito legal também, que os reis ele passou a chamar de cavaleiros,
justamente para dar uma dinâmica maior para essas figuras. E as cartas que eram chamadas de cavaleiros, elas passaram a se chamar de príncipes no tarô de Thoth. E os pajens, né, ou valetes, passaram a se chamar de princesas. E assim você tem casais da corte, né? Antes você tinha 3 homens, né? 2 jovens, aí o rei, né, que era mais velho, e a rainha, e que era uma figura feminina mais madura, mais velha, né? E o Crowley ele insere a figura da princesa no lugar do valete e acaba dando um equilíbrio maior para as cartas da corte, porque aí você tem uma jovem mulher, um jovem homem, uma mulher mais madura e um homem mais maduro, né? Então, para mim também acaba fazendo mais sentido dessa forma. Eu acho que agora ficou bem mais claro e mais simples de entender o porquê que eu não gosto do tarot de Thoth. Porque, cara, é muito complicado. Tipo, ali você precisa ter alguns conhecimentos base antes de prosseguir para esse tarot. Coisa que para mim não é que para mim não faz sentido, mas é que como eu não tenho esse conhecimento ainda, é como se fosse uma porta de chumbo que tá bloqueando minha passagem pra isso, sabe? Então eu odeio porque, cara, parece ser um bagulho muito foda que eu não consigo alcançar. É tipo aqueles vídeos de macaquinho que a pessoa segura, tipo, sei lá, uma fruta perto da jaula, o macaquinho fica louco de ódio. Esse eu acho que é o meu sentimento quando eu vejo tarot de Thoth. Porque, Então, cara, eu acho assim, só a questão de... quando você acredita na lei de Telemann, é um pouco mais fácil de você se motivar a ir atrás de entender o porquê as coisas foram mudadas do jeito que foram. Mas se Telemann é algo que você não tem identificação, eu acho que perde um pouco o sentido você se preocupar com o tarot de Thoth e com as alterações que ele fez, né, em tentar compreender isso, porque se você não se identifica com a filosofia base disso, então realmente não se deu o trabalho, sabe? Agora, para quem já tem esse interesse em Telemann e quer se aprofundar mais, o tarô de Thoth é uma chave bem grande para você ampliar esse entendimento. Que eu vejo o Crowley e a Telemann como se fosse entre aspas, amadurecer ali no caminho magístico, sabe? Parece que é algo que você não deve mexer enquanto você não tá preparado ali pra encarar isso. E, cara, eu sei que isso provavelmente é só puro preconceito e coisa que eu acabei consumindo de vários meios, assim, justamente de vídeo, podcast e tudo mais. Normalmente, essa visão que as pessoas têm dos telemitas é que os caras são, tipo, sei lá, mega estudiosos. Os caras têm... que bom que no teu círculo é assim que eles são vistos. No meu é um pouquinho diferente. Tem outras coisas que eles falam também, né? Mas tem esse rolê de, tipo, o cara que leu não sei quantos livros de cabala, o cara que sabe não sei de quantas coisas de astrologia. E, cara, sabe mim... qual que é a parte mais interessante, Rafa? É que geralmente esses caras só dizem. Eles só falam, né? Assim, Telemann é um bagulho muito difícil de compreender, principalmente porque as pessoas tratam Telemann com paixão. E tudo que a gente deixa de olhar com a visão crítica, e aí eu vou colocar aqui também, eu vou trazer para o assunto, que é o que importa, que é o tarô, e principalmente o tarô de Thoth, né? As pessoas olham para o tarô de Thoth com medo. Todo tarô ele tem que ser respeitado. Afinal de contas, ele é uma ferramenta de autoconhecimento mágica fortíssima, né? Conforme a gente já falou aí umas 30 vezes. Ok? Beleza, pontuamos isso. Agora, existe uma visão de que, tipo assim, Crowley é um santo intocado, até porque ele, né, fazia esse marketing para ele, né? Que era um santo intocado, fez a sua própria hagiografia e por aí vai, né? Essas maluquices todas. Então, eu acho que quando a gente tem essa visão das coisas, até é uma coisa bastante ruim, porque impede de que a gente leve esse estudo adiante de forma mais crítica. E antes da gente escolher uma
uma linha para seguir ou organicamente de encontrar essa linha, né? É importante que a gente veja criticamente todas, principalmente o tarô de Tote. Tá? Então, só para pontuar isso também. E, cara, eu vejo que eu tenho justamente essa visão da Telema como sendo algo super complicado, algo justamente sendo ali como se fosse uma ordem ali que você tem que seguir, com hierarquias, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tenho a minha visão do Crowley também, cara. Porque eu vejo muita gente endeusando o Crowley, falando que ele era tipo, sei lá, meu Deus do céu, ele é o Mago Supremo, o Astashira encarnado. E eu vejo muita gente demonizando, cara. E eu fico, tipo, cara, será que esse cara foi tudo isso mesmo? Tipo, não parece, sabe? Não, ele foi. Só que a galera também não precisa, né, endeusar tanto. Tipo, vamos lá, né? Nem tanto pra direita, nem tanto pra esquerda, centrão. Mas assim, cara, isso são pontos importantes, assim. Eu acho que se entrou na discussão, vale a pena levar um pouquinho adiante, que é... Sim, ele foi essa pica toda, sem dúvida. Não, ele não é um exemplo a ser seguido. É mais ou menos isso, sabe? E, cara, o Crowley foi um dos primeiros contatos, assim, que eu diria que eu tive com a magia, esoterismo, justamente por, sei lá, 2012, tava em alta esses vídeos, tipo, sei lá, super sensacionalista, de o homem mais maligno do mundo. E eu ficava, tipo, cara, sabe? Não, só para, cara. E eu acho que o que eu tenho com o Telemann e com o Crowley, eu vou dizer aqui agora. É ranço. Cara, é por um ranço, por um preconceito, tá ligado? Porque eu não consigo. Eu vejo isso e eu já fico tipo, sabe, de novo. Contando que, vai lembrar, Telemann, pegar um livro de Telemann, conhecer Telemann, eu não sei absolutamente nada. Por isso também que eu não gosto do Tarot de Tote, cara. Porque se eu não gosto do rolê da Telemann, se eu não tenho esse apreço todo pelo Crowley, não que tem que ter para ler o tarot, mas é um bagulho diferente quando você tem, sabe? Quando você vê o cara assim, você fala, pô, tá, ele foi pica nisso aqui, sabe? Nem gosto desse louco. Mas, cara, depois desse episódio, vou tentar ver alguma coisinha ou outra de Telemann pra começar a tentar entender também o que é, sabe? Porque eu nem sei o que é e eu já fico tipo, caralho, cara. Não comi e não gosto, né, cara? Não comi e não gostei. Vou dar uma olhada. O marketing do Crowley é tão bom que ele continua até hoje, né, cara? É exatamente a mesma coisa que se falava na época que ele estava vivo, se fala até hoje, né? 100 anos depois. 100 anos não, né? Não faz tanto tempo assim, mas quase 80 anos. Depois dessa carta de amor ao Crowley, né? Eu não vou falar mais nada sobre o Crowley, o que eu tinha pra falar eu já falei. A Rafa cortou o tesão. Depois eu vou fazer um episódio sozinho sobre o auditório. Deixe meu Crowley fora disso. Mas assim, a gente quer, eu acho que todos aqui, a gente gosta muito do tarô e a gente quer falar mais sobre ele, então no futuro com certeza a gente vai fazer mais episódios sobre o tarô, né? Não sei exatamente para qual tema a gente vai pender exatamente, mas esperem por mais episódios do tarô porque eles vão surgir. Dá para fazer um episódio falando sobre rituais, né, com o tarô, né, como usar ele magisticamente, né, ao contrário dessa questão divinatória. E eu queria muito fazer vídeos, né, falando sobre a simbologia de certos tarôs, especialmente tarôs que as pessoas não usam tanto, né, porque aí acaba sendo mais desafiador destrinchar a simbologia deles, né, mas a gente não tá conseguindo nem fazer os episódios direito, né, quem dirá fazer vídeo pro YouTube, né, mas quem sabe aí no futuro surge alguma coisa, né. Bom, vocês têm algumas palavras finais? Eu sou muito a favor da gente fazer mais episódios sobre o tarô, óbvio, né? Agora, eu acho que é até legal que a gente tenha degringolado um pouco no final, assim. Acho que é muito importante
e apoio o Gustavo fazer sim. Não, assim, sem piada, assim, fazer sim sobre pelo menos nem que seja um divagando, um negócio assim sobre o tarô de Thoth mesmo, acho, porque ele é um tarô muito importante para o ocultismo, muito importante para a magia. Acho que como um passo inicial esse programa foi muito legal para a gente começar a falar sobre o básico do tarô como a gente tinha se proposto inicialmente, né? E, gente, eu acho que tudo é passível e importante de a gente estudar, né? Então, o nosso objetivo principal sempre foi trazer essa ideia do estudo, né? E se a pessoa que nos ouviu curtiu a ideia, curtiu o que a gente falou até então, fica aí o nosso convite ao estudo. Hoje, com o acesso que a gente tem à internet, aí tá bem tranquilo achar material para estudar. Só dê uma olhada nas fontes, né? Para não sair estudando lixo também, porque tem muito lixo na internet. E também estejam abertos ao tarô da Hello Kitty, ao tarô das drag queen, tarô de gatinho. Também é legal, gente. Vão ser felizes. Eu até tinha feito, para finalizar o episódio, a minha parte de uma forma mais... como é que eu vou dizer assim? Mais lúdica, né? E eu fiz uma listinha de tarôs bizarros que você pode encontrar para comprar. E eu vou citar alguns, assim, só para terminar, que eu acho importante. Então a gente tem tarô do Jojo Bizarre Adventure, a gente tem tarô da Hello Kitty, a gente tem tarô de idols de K-pop, a gente tem tarô de órgãos genitais masculinos e femininos. Né? E a gente tem tarô de Dragon Ball, a gente tem tarô Disney, princesas Disney, tem de tudo, gente. É só procurar e ser feliz. Era isso, cara. Tarô, então, é o super trunfo pra adulto, né? Basicamente. Mas então é isso, gente. De minha parte, muito obrigado por ouvirem até aqui. Boa noite, voltem sempre. E desculpa a bagunça. É isso aí, gente. Rafa, quer falar alguma coisa? Só lembrar da galera seguir a gente no Instagram, em @desocultados. E seguir acompanhando que logo, logo voltamos do recesso. No caso, já voltamos, né? Esse episódio está sendo publicado. Muito obrigado a todos que ouviram. Muito obrigado por acompanharem a gente. Continue seguindo a gente nas redes sociais. Assinem o nosso feed para toda vez que sair um episódio novo vocês conferirem lá. Se você tiver alguma história interessante para contar sobre o tarô, manda aí para nós. Às vezes algum tema aí que você ouviu a gente falar e você gostou, tem alguma história para contar, tem algum relato, algum comentário para fazer, seja positivo ou seja uma crítica, manda aí para nós que a gente tá sempre de olho. Manda para nós no e-mail desocultados@gmail.com ou manda no direct lá do Instagram, ou sei lá onde você conseguir achar a gente, pode mandar que a gente tá sempre de olho. E muito obrigado por tudo, até uma próxima.